Olá, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Tainá, eu sou terapeuta, sou facilitadora de autoconhecimento, mentora de desenvolvimento pessoal e eu trabalho com os acordos espirituais, com o oráculo dos acordos, com tarôs terapêuticos, todos visando o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, te auxiliando no seu processo evolutivo, na sua autoestima, no seu amor próprio, no seu relacionamento consigo mesmo. E também trabalhando com a espiritualidade. Se você não sabe o que é espiritualidade, assiste meu vídeo aqui no canal, tem uma playlist que eu tô montando, na verdade, duas sobre isso. E você pode saber, e é bem importante você saber o que é, caso você tenha chegado nesse vídeo sobre chamas gêmeas, e você já vai descobrir o porquê, ok? Primeiramente, eu quero explicar o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, tá? Eu já reencontrei a minha chama, foi um longo processo para descobrir que ela era a minha chama gêmea. Para descobrir não, né? Para confirmar que era a minha chama gêmea, o que era a chama gêmea. E desde que eu encontrei esse termo, eu comecei a estudar loucamente sobre isso, ver todos os vídeos na internet. E foi realmente uma longa jornada. Eu e minha chama, a gente está em separação. E a gente já se reencontrou nessa vida faz 7 anos, então já é uma longa caminhada por aí. E estamos em separação há mais, vai fazer 5 anos, tá? O meu objetivo de fazer este vídeo é para desmistificar a chama gêmea, como você, as chamas gêmeas, né? Esse termo, esse tema, como você viu aí na capa. E isso porque, além de eu já estar numa jornada aí longa com a minha chama no meu processo, e estudar muito, eu tenho atendido muitos clientes que reencontraram sua chama, muita gente que vem fazer terapia comigo e de repente encontrou a chama, muita gente que vem fazer tiragem de relacionamento amoroso, tiragem de tarô, né, leitura de tarô, e é um relacionamento com a chama. E eu tenho percebido isso e estudado muito e sonhado muito com essas questões. E eu resolvi, de fato, assim, depois de estudar e ver muitos vídeos na internet, resolvi fazer este vídeo para desmistificar esse tema, trazendo a minha experiência, até mesmo porque eu tenho amigas que reencontraram suas chamas, a gente troca muita ideia sobre isso, sobre a experiência de cada uma. E cada vez mais pessoas perto de mim vêm falar comigo, porque sabe que eu estudo sobre isso, sabe que eu reencontrei a minha chama, vem compartilhar a experiência. Então eu tô quase fazendo um aglomerado de conteúdo, quase escrevendo um livro sobre isso, porque é bastante coisa e é bem complexo, ao mesmo que simples. E de verdade, já fica a minha primeira dica, tem pouco conteúdo, é um pouco explorado esse tema aqui na internet, só que o pouco conteúdo, entre aspas, né, que tem, é preciso filtrar, tá? É preciso filtrar, porque essa é a minha primeira questão aqui para desmistificar esse tema. Há muitas pessoas trazendo coisas deterministas ou radicais, trazendo rótulos, trazendo regras no processo de chamas gêmeas, e não existe isso em processo de conexão de alma nenhum, nem alma, nem chama gêmea, tá? Já fica aqui meu primeiro ponto. Não existe. Então toma muito cuidado com esses rótulos, com essas regras, com esses radicalismos que você encontra na internet. Ai, é a sua chama gêmea, se é a sua chama gêmea, vai dizer essa frase. Ah, só é a sua chama gêmea se ela fez isso, se ele fez isso. Ah, sua chama gêmea só pode ser tal coisa. Você só encontra sua chama gêmea se for assim. Você só encontra sua chama gêmea se for assado. E não é assim, tá? Não é assim. Uma conexão tão profunda de alma, ela não vai envolver determinismos, não vai envolver radicalismos. E por mais que tenha sim pontos em comum, pontos que são interessantes da gente explorar nisso, que são em comum, acontece muito em várias histórias, acaba acontecendo, por mais que exista isso,
não dá pra gente dizer que sempre vai ser assim, que se é a sua chama vai fazer assim, não. Porque, gente, nós somos almas únicas, tá? E as nossas conexões e nosso processo de reencontro com as nossas chamas também são únicas, tá? Existem, como eu falei, histórias parecidas, existem pontos parecidos que pode acontecer nesse processo de reencontro com a sua chama, mas não são regras, não é necessariamente vai acontecer, porque tem que acontecer, porque se não aconteceu, não é a sua chama, tá? Não é assim, beleza? Segundo ponto, só você vai saber se essa pessoa, se essa alma é sua chama. E há muita confusão aqui, porque muito tema que é compartilhado na internet trabalha em cima da base da codependência. Aí às vezes você tá ali loucamente numa paixão platônica por uma pessoa, e aí você encontra, encontra esse termo chama gêmea, e aí você já fica achando que essa pessoa é sua chama gêmea, portanto é o amor da sua vida, então você não pode deixar essa pessoa, porque não sei o que, não sei o que. Não, peraí. Existe sim, pode existir sim, processo de codependência com a sua chama. Já vou explicar por quê. Isso não é saudável, nem por isso você tem que estar perto da sua chama, não é porque a sua chama que se tá abusivo você tem que continuar perto, não, tá? Amor próprio em primeiro lugar, beleza? Isso que faz com que as chamas evoluam. E a outra coisa é que simplesmente não dá para comparar esse processo, tá? Esse processo todo. Então, você só vai saber se é a sua chama se você começar um processo dentro de você que já entra em outro ponto, que é por quê? Qual é o propósito de você reencontrar a sua chama gêmea aqui? Talvez você não tenha reencontrado ela algumas vezes já, né? E por que você está reencontrando ela? Porque vocês fizeram acordos, vocês têm acordos de se reencontrar e tudo tem um propósito. O reencontro, a separação, tudo tem propósitos. E o propósito principal do reencontro de chamas gêmeas é a sua evolução. Por exemplo, no meu caso, eu que já estava há muito tempo indo e voltando no meu processo evolutivo, depois que eu reencontrei a minha chama, eu tive o meu despertar espiritual. E foi através da dor, infelizmente, porque foi da dor da separação que eu despertei. E comecei o meu processo mais intenso de autoconhecimento, meu processo evolutivo, meu processo de autocura, meu processo na espiritualidade, entender o que era espiritualidade, porque eu não tinha religião e não tinha conseguido ter uma religião naquela época. Então, entendam assim que o buraco é bem mais embaixo. Na experiência, na prática, é bem mais baixo do que simplesmente algumas informações que a gente encontra na internet. Muitas informações estão equivocadas. E isso é uma das coisas que, quando você encontra a sua chama, você começa a trabalhar, que é o filtro. Então, filtre as coisas que chegam até você. Filtre até mesmo o que você pensa. Porque às vezes, como eu falei, você tá ali se prendendo num relacionamento abusivo, tóxico, e aquela pessoa nem é a sua chama. Ou você tá ali e ela é a sua chama, e por ser a sua chama e por algumas informações equivocadas que você encontrou na internet, quase que romantizando a codependência, você continua com essa pessoa. E você tá afastando, você tá atrapalhando o teu processo evolutivo e dessa pessoa também quando você faz isso. Entenda uma coisa, as chamas gêmeas, elas são o nosso complemento divino e não a nossa metade. Não existe metade, você é uma pessoa inteira, você é uma alma inteira e completa. Elas são o nosso complemento divino. Segunda coisa, todos nós temos yin e yang dentro de nós, a dualidade, luz e sombra, emoção e razão. Todos nós temos isso dentro de nós. A questão do complemento divino é que a sua chama, ela é mais yin ou mais yang. Simples assim. Ela é mais yin ou mais yang.
E vocês até quando vocês se reencontram e começam a ter um relacionamento, vocês podem se auxiliar, porque o ideal, na verdade, é ter o equilíbrio do yin e yang dentro da gente, entende? Esse também é um dos propósitos das chamas, você ajudar a tua chama e a tua chama te ajudar, mas não é uma obrigação, tá? Isso acontece naturalmente através do processo de despertar das duas, que nem sempre acontece ao mesmo tempo e nem sempre acontece. E aí vocês conseguem se trabalhar, vocês conseguem evoluir juntas, tá? Então, quando você reencontra a sua chama, isso é para intensificar o seu processo evolutivo. Porque quando você reencontra a sua chama, a sua vida vira de cabeça para baixo. E nem sempre a sua chama vai te reconhecer naquele momento. A alma reconhece, mas racionalmente, conscientemente, talvez não. Principalmente se essa tua chama ou você são muito racionais. E não precisa ser o yang necessariamente da relação para você ser muito racional, tá? Às vezes as duas chamas, eu já vi casos de serem muito racionais e justamente terem que trabalhar isso, tá? Outra coisa, as chamas, elas têm muitas coisas parecidas, até mesmo histórias parecidas, e isso não é uma obrigação, repito sempre, mas elas também têm coisas muito diferentes. Elas também são muito opostas em várias coisas. E essa é a graça da conexão. Imagine se a pessoa fosse 100% igual a você, não ia dar certo, tá? A chama gêmea, ter uma chama gêmea é diferente de relação kármica. Sua chama gêmea, dependendo dos acordos de quantas vidas vocês já se reencontraram, ela é um relacionamento kármico. Porque o que é karma? O karma, ele é muito maldito, né? Dizem mal dele. O karma, ele é muito... Ai, eu esqueci como é que fala. Eu esqueci agora como é que fala. Mas, enfim, estereotipado, né? Estereotipo muito o termo karma, como se fosse uma maldição, como se fosse algo horrível. Na verdade, karma é simplesmente ação e reação. Todos nós temos karmas. Os nossos acordos são os nossos karmas. Então, nós fizemos acordos para cá, baseado naquilo que a gente fez e naquilo que a gente não deveria ter feito, naquilo que a gente fez e a gente deveria ter feito, aquilo que a gente não fez e que deveria ter feito, e aquilo que a gente não fez e ainda bem que não fez, entendeu? Basicamente, aquilo que a gente fez e deixou de fazer foi o que definiu os nossos acordos. Isso também acontece nos relacionamentos com chamas gêmeas. A gente tá várias vidas, geralmente, isso, de novo, não vou colocar coisa determinista radical. Mas no meu caso, eu tô me reencontrando com a minha chama várias vidas. Muitas vidas, tipo, muitas. Nós somos almas antigas e isso eu só acessei algumas vidas. E dentro dessas vidas, já aconteceu de eu morrer na frente dela, já aconteceu dela morrer nos meus braços, já provavelmente aconteceu da gente se matar. Isso gera um karma, vocês não acham? Então, chamas gêmeas são um relacionamento kármico também. Todos os nossos relacionamentos são relacionamentos kármicos. Isso também precisa ser desmistificado, porque as pessoas sempre falam, será que é chama? Será que é alma gêmea? Será que é relação kármica, alma afim? Gente, tudo é relacionamento kármico, tá? Eu trabalho com karma, registros akáshicos e coisas espirituais, eu sei do que eu tô falando. O que fazer quando reencontrar a tua chama? É importante que você entenda que reencontrar a tua chama não é necessariamente para ficar com ela, tá? Como eu falei, a gente reencontra a nossa chama porque a gente tá... É como se fosse a última cartada da espiritualidade para as pessoas, para as almas reencarnarem, não, evoluir. E isso às vezes acontece de só uma evoluir ou só uma reconhecer, porque como eu falei, não é regra, cada uma tem o seu processo. E não é porque tua chama que você tem alguma obrigação no processo evolutivo dela. A gente não muda ninguém, a gente não ajuda quem não quer ser ajudado e a gente não tem como despertar a nossa chama. Claro que tem no sentido assim, quanto mais você trabalhar em você, isso vai ter um impacto nela, porque ela é o seu complemento divino, certo? Só que você não pode fazer isso pensando em impactar ela, você não pode se intrometer
no processo evolutivo dela, você não pode interferir no livre-arbítrio dela, você não pode forçar a tua chama a ficar contigo, porque tudo isso retarda o processo de ficar com a tua chama gêmea. Então, às vezes, você quer muito aquilo e você tem que entender que tudo tem o seu tempo para acontecer. Tudo tem um propósito, nada por acaso. Então, se você reencontrou a sua chama gêmea, isso tem um propósito. Se você se separou da sua chama gêmea, isso também tem um propósito. Então, utiliza, independente da situação que você tiver, você que reencontrou sua gêmea, sua chama gêmea, utiliza isso como um impulsionador para você trabalhar o seu relacionamento consigo mesmo, tá? Porque provavelmente você que despertou primeiro para essa relação, você que reconheceu essa chama gêmea primeiro, você está tendo a oportunidade agora de trabalhar na sua espiritualidade, trabalhar no seu autoconhecimento, trabalhar na sua autoestima, no seu amor próprio, entendeu? Então faça isso. Não force a outra pessoa, não invada o espaço da outra chama, ok? E sempre sem essa ansiedade, sem essa pressa, porque isso também afasta a sua chama. Pensa, é um relacionamento super intenso, kármico, sim. É um relacionamento que geralmente, como eu falei, nem sempre as duas despertam, nem sempre as duas se reconhecem. As duas vão sentir medo em algum momento, às vezes essa questão de ser perseguidora e corredora, isso alterna, às vezes as duas estão correndo, às vezes as duas estão perseguindo, às vezes as duas querem tentar, às vezes as duas estão com medo, às vezes uma tenta, a outra foge. Acontece muita coisa e é muito complexo, porque a gente também tem que trabalhar esse medo do real, do profundo, de se relacionar com outra pessoa. Então, é um processo, o buraco é muito mais embaixo. Então, a minha dica para você além de tudo isso que eu disse, de novo, filtre aquilo que você está achando sobre chamas gêmeas e observa se realmente é essa chama, essa pessoa é tua chama. E observa se você não está se apegando a um processo tóxico por essa chama ou por essa pessoa que é a tua falsa chama. Porque chamas gêmeas tem que ser um processo leve para elas ficarem juntas e tem um longo caminho para acontecer. E de novo, é muita reforma íntima. Então, ao invés de você ficar tentando forçar a conexão, tentando fazer essa pessoa voltar, por experiência própria eu digo, se vocês estiverem em separação, né, ao invés de você ficar fazendo isso, que na verdade afasta a tua chama, cuida de você, trabalha em você, trabalhe você os seus medos. Olha para essa pessoa e vê o que nela incomoda, porque ela é puro espelho, é um reflexo de você. E vê o que incomoda nela, porque tem dentro de você, e trabalha isso em você. Trabalha a sua evolução, trabalha o seu amor próprio, a sua autovalorização, a tua autoestima, para que daí, no tempo divino, se for para acontecer, e quando essa chama despertar e fizer o mesmo processo, inclusive viver muitos dos karmas que ela precisa, quando as duas chamas estiverem prontas, se esse for o acordo que vocês fizeram, vocês vão ficar juntos, naturalmente, sem que você tenha que fazer esforço. Mas, de novo, eu não vou mentir para você, é um processo. É um processo, e é um processo longo, e é um processo de você com você mesmo. É para você se trabalhar, é para você fazer terapia, é para você fazer reforma íntima. É para você se amar. Pega todo esse amor que você sente por essa chama e trabalha esse amor por você, desperta esse amor por você. Não se diminui por ninguém. Com a desculpa que a tua chama gêmea, sabe? Não. Não é assim que funciona. Beleza? Então, essas são algumas questões que eu queria trazer para vocês sobre chamas gêmeas. Ficou um vídeo longo, mas eu espero que tenha ajudado e tenha feito você refletir, ter insights, enfim. E bom processo evolutivo para você. E veja isso não como um fardo, com a dor de não estar com aquela pessoa. Porque deixa que a tua chama livre, seja você livre, trabalhe isso aí.
trabalha o desapego, trabalha esse relacionamento de codependência e veja isso como uma dádiva. Que ótimo que você encontrou a tua chama. Que ótimo que ela despertou tudo isso, porque se ela não tivesse despertado tudo isso, você não estaria pesquisando sobre isso e muito menos entendendo tantas coisas sobre você, tendo a oportunidade de evoluir, se tornar a sua melhor versão, se curar, viver os seus acordos espirituais aqui na Terra e fazer tudo isso por você. E a consequência disso, lá na frente, no tempo certo, não no tempo que você quer, pode ser você se reencontrar, se reunir, ter um relacionamento, casar com a tua chama. E vai ser o relacionamento mais lindo que você vai ter. Porque o relacionamento de chama é único, é incrível, é lindo, é profundo, é intenso. É a coisa mais maravilhosa. E não é nada desses romances de novela, de filme, não, tá? Porque isso ali é abusivo e romantiza um abuso. Não tem nada a ver com isso. É coisa de alma. É coisa profunda, sabe? É coisa pra gente profunda. Então se aprofunda dentro de você, mergulha no teu interior, se trabalha fundo. Olha para as tuas sombras. Veja o que você precisa melhorar, o que você precisa curar, o que você precisa harmonizar. E manda energia para a tua chama. Se trabalha, quanto mais você se trabalhar, melhor você vai ficar nessa relação, nessa conexão e, consequentemente, você também vai influenciar, sem interferir no livre-arbítrio dessa pessoa, no processo evolutivo dela, ok? Se você curtiu, dá um like, comenta aqui se você reencontrou sua chama, como é que foi a sua história, eu quero saber, vamos fazer um grupo para trocar ideias sobre isso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que reencontraram a chama delas e que estão precisando desse desmistificar das chamas. E se inscreve no canal, ativa o sininho, eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal e confia em mim. Isso é uma das coisas que você vai ter que trabalhar muito nesse processo. É para isso que você encontrou sua chama gêmea, beleza? Um grande beijo!